Muito boa tarde, pessoal do Mendigo Mobilismo. Estamos aqui mais uma vez, agora na série Desmistificando o Automóvel, para trazer um assunto ali meio transcendente de filosofia com automobilismo, né? Expectativa versus a realidade para quem entra nesse meio, né? Porque as redes sociais, principalmente, elas têm misturado muitas coisas, têm trazido umas visões distorcidas da realidade, né, dos fatos. E eu queria falar um pouco sobre essas coisas, sobre o mundo tanto dos antigos como dos preparo para carro, como dos carros preparados e que tem essas distorções, né, da realidade, que a pessoa entra com uma visão esperando uma coisa, achando que vai ser igual ele viu no Instagram, igual ele viu no YouTube, e não é bem assim. A vida real é bem diferente. Igual aproveitando um fio deixado do episódio passado, que eu estava falando sobre a realidade de um carro antigo no trânsito, né? E aproveitando aquela parada, aquela pegada do freio a tambor, em que o pessoal hoje em dia acha que é o fim da picada, né? Então quando você vou encarar um projeto, vou reformar um carro antigo, um carro velho, que tá lá podre, estragado, você vai, vou restaurar isso aqui, vou deixar ele impecável, vou gastar tanto, fulano de tal comprou um assim, fez assim, 3 meses ficou pronto. Legal. Aí, pô, tá lá no YouTube, documentadinho, fez isso, ficou bom. Pô, legal. Mas você tem que ir pensando, cara, que não é bem assim, nem tudo são flores, ainda mais nesse meio. Você vai pegar um carro antigo, a primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, ele vai estar muito mais podre do que você imagina. Sempre vai estar. E a parte mecânica sempre vai estar mais estragada do que você imagina. Elétrica, então, nossa, a parte elétrica vai tudo chicote, essas coisas sempre resseca, sempre estraga. Se for um antigo assim, mais moderno, da época que já tem um uso mais do plástico, vai estar tudo ressecado, vai estar tudo estragado, você vai ter que trocar muito mais coisa do que você imaginou. E eu não falo isso para tentar desanimar, muito pelo contrário. Eu falo isso para pessoa que entrou nessa não desanimar, porque muita gente vai achando, que é o cerne da coisa, vai achando que vai ser fácil. E aí quando ela vê aquele trabalho sendo feito, refeito, retrabalho, demorando mais do que ela imaginou, custando mais do que ela imaginou, aí a pessoa desanima, larga a mão, vende o projeto, sabe? E isso a gente vê acontecer demais. Quando você entra consciente, né? Quando você entra com os 2 olhos abertos, não é assim. Você já entra sabendo, né? Que é um negócio canseira, não é fácil. E prepara a mesma coisa. Galera tem, não, eu vou fazer uma receitinha para andar de uso diário. Cara, carro preparado, não. Você pode usar de uso diário, você pode usar até um caminhão de uso diário, como daily driver aí, se quiser. Mas não é feito para isso. Carro preparado também não é feito para isso. É difícil, lógico, tem. Você pode falar aí N projetos que anda dia a dia e ficou bom e não quebra, mas, cara, para cada um que você vai ver isso aí, você vai achar 10 que quebrou. Ou até mesmo o mesmo que você fala, nossa, o cara anda todo dia, é mexido e não quebra. Até ele chegar no ponto ideal, no know-how ideal dele parar de quebrar, você pode ter certeza que ele já quebrou um monte de vezes. Dificilmente você vai acertar de primeira. Cara, e é assim. Mas a graça é essa, é descobrir, é pôr a mão na massa, é ir pra cima, é aprender, saca? Essa é a graça. Agora não vai. Agora quando você tem um comparativo da vida, que é onde entra a parte transcendental, com a vida editada das redes sociais, é tudo muito acelerado nas redes sociais, é tudo muito editado.
Quando você tá com diarreia, você posta lá? Você não posta, mas quando você vai na praia, você posta. Quando você tá bebendo com seus amigos, quando você vai lá e tira uma foto bacana, você vai lá e posta. Quando você tá num jantar com a sua esposa, com a sua namorada lá, bacana, lá você posta. Agora quando você tá, sujo, fazendo um buraco no quintal lá, tu vai vou postar aqui, não entende? Normalmente você vai editar a vida. É igual o Hitchcock falava do cinema, né? O cinema é a vida real sem as partes chatas. As redes sociais é a mesma coisa, só que além de cortar fora as partes chatas, você vai acelerar por vezes 2, vezes 3. Não é assim a vida real. A vida real é lenta, é trabalhosa. E se for ficar dando exemplo aqui, eu tenho exemplo. Tem amigo, tem amigo lá do grupo que tá com 3, 4 Gol desmontados para fazer um. Tem o do Chevette, que eu vendi o Chevette para ele, tem quase um ano que aquele Chevette tá nessa de ser reformado. Acho que tem até mais. Que ele tá arrumando ele aos poucos. E não é por assim, não tem dinheiro, é porque é demorado. É demorado. O negócio é trabalhoso, não é fácil. Mas a pessoa tem que, é igual eu falo, a pessoa tem que entrar de olhos abertos, né? E essa questão do preparo é a mesma coisa. Realidade, fulano de tal preparou o carro e aí é manco, aí não sei o que, porque fulano tem de 400 cavalos de roda, tem 600 cavalos de roda, cara. Isso aí na internet, tem muito cara que vive disso, o cara tem grana, mano. O cara tem... você vai... E outra, pra gerar conteúdo, como o algoritmo, ele te obriga a postar coisa todo dia, postar vídeo longo. Cara, o cara tem 10 carros, tem grana infinita lá pra socar nos carros. E outra, se ele socar e o carro explodir, só o que ele ganhou com o vídeo cobre o prejuízo. Então, assim, é uma coisa pra quem vive disso e tem dinheiro pra investir e tem público, é tranquilo. Você vai pegar um alemão lá, no dia que ele bate caravana lá, na arrancada, o Opala lá, Danúbio aquela vez, tava nem aí, tava preocupado com o outro cara que deu uma machucada lá e tal. O carro, mano, no outro dia tava em pé. Porque, mano, o cara que faz os motor pra ele é um cara que era da Stock Car, mano. Sabe, as pinturas, os trem, não falta dinheiro pra aquilo. Agora, pra nós, meros mortais, falta. E é demorado. Quando você vai de olho aberto, você fala, não, tô sem pressa, tô tranquilo. Você não vai desistir tão fácil. Esse que é o conselho. E sobre de olhos abertos, tem uma referência que eu levo comigo que eu acho sensacional, que é do Ernest Shackleton, do Endurance. Para quem não conhece, o Endurance foi a expedição imperial transantártica, né? Foi uma expedição de navio inglesa que buscava chegar no polo sul, né? no extremo sul, né? do planeta Terra. E ela quase conseguiu, né? E foi um fracasso total, mas foi um sucesso, né? Igual aquela história, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Existe um documentário com o mesmo nome sobre o navio que foi lá, tá no Disney Channel, se não me engano. Assistam, muito bom. Tem um livro, Endurance. Então, eles foi lá, encalhou, naufragou e ele conseguiu trazer o pessoal de volta. É um exemplo assim de liderança, de adaptação das condições extremas, né, de sobrevivência. A história do Endurance, né, e da tripulação, né, de uma época, se não me engano, foi em 1914, que metade das tripulações não voltavam nas viagens, e ele conseguiu trazer todo mundo vivo de um naufrágio, né? O navio naufragou, o navio tá lá no fundo do mar. E aí eu gosto do cartaz de recrutamento do Endurance, né? Aqui, precisa-se de homens, no título, para jornada perigosa, pagamento baixo, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno a salvo duvidoso, honra e reconhecimento em eventual sucesso. Não é, nem o sucesso não era garantido também. Em eventual sucesso, talvez você vai receber honra e reconhecimento.
E você vê uma parada dessa hoje em dia, você fala, pô, ninguém é doido de ir, né? E o pessoal foi. Deu muito mais inscritos do que ele precisava de tripulação. Muito também pelo reconhecimento que ele já tinha, né? Das expedições anteriores, assim, ele era reconhecido como um grande capitão, um grande líder. Então eu falo assim, mas vai de olho aberto, né? Escuridão total. Pô, quem foi já tava esperando que ia ser ruim, que ia passar frio, que ia sofrer, que não ia ser fácil. Então quando você for encarar uma jornada nova, uma jornada, você vá de olhos abertos e não desista, né? Faz igual o Shackleton, né? Volta com todo mundo são e salvo, beleza? Muito obrigado, até mais.